Teraz będziemy słuchać Bożego Słowa przez pastora Andrzeja Stricassa. Już zapraszamy pastora do przodu. Vamos escutar a palavra através do nosso amigo pastor André Stricassa. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Cordialmente, vos saúdo, cada um de vocês. Jak patrzę na pastora, to myślałem, że jestem wysoki. Quando eu olho para o pastor, eu pensava que eu era grande. Ale jak się okazuje, tylko myślałem. Mas eu só pensava que era. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnej historii, która będzie wprowadzała nas w rzeczywistość jak najbardziej duchową. Hoje eu quero muito para que nós possamos ver de perto, no profundo, uma história que certamente essa história vai fazer nos crescer espiritualmente. Czytamy z 14 rozdziału Ewangelii Mateusza od wersetu 22. Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se, disseram: é uma fantasma. Gritaram de medo. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Respondeu-lhes Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Disse-lhes ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salve-me. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Logo que subiram ao barco, o vento cessou. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Drodzy bracia i siostry, Meus queridos irmãos e irmãs, co w tej historii jest najważniejsze? o que é
o mais importante nessa história? Na pewno nie to, że był sztorm. De verdade, não é que houve uma tormenta. Na pewno nie to, że Jezus chodził po morzu. Não é mais importante que Jesus andou sobre o mar. Na pewno nie to, że Piotr chodził po wodzie. De verdade, não foi mais importante que Pedro andou sobre as águas. Co tu jest najważniejsze i z czego my możemy się czegoś nauczyć? Então, o que é mais importante e o que nós possamos hoje aprender? Najważniejsze w tej historii są słowa Jezusa. Muito e mais importante nesta história e são as palavras de Jesus. Piotrze, przyjdź do mnie. Pedro, vem até a mim. I odpowiedź Piotra. Bo to jest nasza odpowiedź. Veja, a resposta de Pedro, essa é a nossa resposta. Panie, zrobię to na Twoje słowo. Eu faço isso, eu farei isso na tua palavra, Senhor. Pytanie. Uma pergunta. Czy tak postępujemy w naszym życiu? Será que nós agimos da mesma forma em nossas vidas? Czy na słowo Jezusa czynimy to, czego On chce? Nós agimos sobre a palavra de Jesus de acordo com o que Ele quer? Czy na słowo Jezusa jesteśmy gotowi czynić rzeczy, które nie bardzo rozumiemy nawet? Se nós estamos preparados para fazer coisas segundo a palavra dele que ainda não estamos preparados. W innej historii, Em outra história, już po zmartwychwstaniu Chrystusa, já após a ressurreição de Jesus Cristo, Piotr i apostołowie przybyli do brzegu, łowiąc ryby, nic nie złowili. Pedro, apóstolo, junto com os outros discípulos, estavam pescando a noite inteira peixes, mas não pegaram nada. A Jezus mówi, wypłyń i zarzuć sieci. E o Senhor Jesus falou assim: Pedro, vai mais para o fundo e jogue a rede. Przecież Piotr był rybakiem. Nós sabemos que Pedro também era pescador. On doskonale wiedział, że to jest niemożliwe, żeby coś złowić. Pedro, como pescador, sabia que era impossível pegar peixe já nessa hora. To już nie była pora. Já passou o tempo. Ale co on powiedział? Mas o que Pedro falou? Na Twoje słowo zarzucę sieć. Na tua palavra, Senhor, eu vou jogar a rede. I okazało się, że połów był ogromny. E nós sabemos que eles pescaram muitos peixes. Musieli poprosić przyjaciół z drugiej łodzi, Eles precisavam chamar os amigos do outro barco para ajudá-los. aby pomogli im te ryby dotransportować do brzegu. Carregar e tirar esses peixes até a terra. Jeszcze inna historia. Existe mais uma história. Sługa pewnego człowieka zachorował. Certa vez, servo de uma pessoa importante ficou doente, enferma. I poprosił, żeby Jezus przyszedł go uzdrowić. E essa pessoa pediu para que o Senhor Jesus fosse até ele para curá-lo. Kiedy Jezus wyraził zgodę, Quando o Senhor Jesus Cristo falou que queria fazer, kiedy powiedział, tak, przyjdę, uzdrowię, que depois que tinha falado, sim, eu vou fazer isso. on powiada, Panie, wystarczy mi Twoje słowo. E essa pessoa falou, Senhor, é o suficiente que tu diz uma palavra. Drodzy bracia i siostry, Meus queridos irmãos e irmãs, to są tylko przykłady, wybrane. isso são somente alguns exemplos que eu escolhi. Ale to nie jest historia zapisana w Biblii tylko. Mas isso não é histórias que só estão escritas na Bíblia. To jest historia życia. Isso deve ser história da vida. Życia z Chrystusem. Vida de quem vive com Jesus. Życia w Jego Słowie. Vida da pessoa que vive na palavra dele. Całkowitego oddania się pod autorytet Jego Słowa. Pessoas que são totalmente entregues sob a autoridade de Jesus. Biblia powiada, że ten, kto nie słucha Słowa Bożego, A Bíblia diz corretamente, aqueles que não vivem a palavra, nigdy nie wejdzie do Królestwa Bożego. nunca entrarão no reino de Deus. W takim razie ponawiam pytanie, czy słuchamy zawsze Słowa Bożego? E agora vou ter que dar uma pergunta.
a seguinte: se sempre nós somos obedientes à palavra de Deus, Czy słuchamy zawsze Jezusa i Jego Ewangelii? se nós sempre escutamos e somos obedientes na palavra de Jesus e à palavra do Evangelho, Czy wierzymy, że ta Ewangelia i dzisiaj ma moc? e será que nós cremos ainda que o Evangelho tem poder hoje? Czy wierzymy, że to Słowo dzisiaj ma również moc? Nós cremos ainda hoje que essa palavra tem poder? Czy wierzymy, że to Słowo może nas wydobyć z kłopotów? Será que nós cremos ainda que essa palavra de Jesus pode nos tirar dos problemas? Czy wierzymy, że to Słowo daje życie? Nós ainda cremos que essa palavra traz vida? Jeśli w to wszystko wierzymy, Se nós em tudo isso cremos, to doświadczamy Bożej obecności. vamos experimentar, vamos ter a experiência da presença de Deus em nossas I vidas. jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Vamos ser cada vez mais felizes pessoas. Bracie i siostry, czy jesteś szczęśliwy? Irmão e irmã, uma pergunta: você é feliz? Czy jesteś człowiekiem Boga? Você é uma pessoa de Deus? Jeśli jesteś człowiekiem Boga, Se você é uma pessoa que serve a Deus jesteś szczęśliwy. e é uma pessoa feliz, A jesteś szczęśliwy, bo słuchasz Słowa Bożego. você é feliz porque você escuta a palavra de Deus, Nie tylko je czytasz, não somente a ler, nie tylko je studiujesz, não somente aprende a palavra, ale wierzysz Słowu Bożemu. mas também você crê na palavra de Deus. I mówisz, Panie, na Twoje Słowo zrobię to. E podes dizer, na tua palavra, Senhor, eu vou fazer isso. Dzisiaj tak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, Hoje, muitas pessoas não têm o conhecimento disso, z tego, że nie wystarczy czytać Biblię. que não é suficiente ler a Bíblia. Dzisiaj jak nigdy wcześniej, Hoje, mais do que nunca, w czasie, kiedy na naszych oczach świat się rozpada, o tempo em que diante dos nossos olhos o mundo está acabando. dzisiaj tym bardziej potrzebujemy wierzyć Jezusowi. Hoje, mais do que nunca, precisamos crer em Jesus. Dzisiaj, kiedy obawiamy się przyszłości, Hoje, que muitas pessoas têm medo do futuro, Jezus nie mówi uciekajcie, chowajcie się. Senhor Jesus não diz para nos escondermos, para que possamos correr, escapar. Jezus mówi wznieście swój wzrok ku górze Mas Senhor Jesus falou, olhem para o monte, olhem para o monte i oczekujcie waszego Zbawiciela. e esperem na vinda do seu Salvador. Czy wiecie, że w to trzeba wierzyć? Vocês crerem, vocês sabem que nós precisamos crer, acreditar nisso? To jest obietnica Jezusa. Isso é uma promessa de Jesus. W tych czasach Esse tempo que nós estamos vivendo, nie jesteśmy przegranymi ludźmi. nós não somos pessoas que são derrotadas. Ci, którzy wierzą Bogu, Aqueles que creem em Deus są zwycięzcami. são mais do que vencedores. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Tudo é possível para aqueles. Nasze życie to życie ludzi zwycięskich. Nossas vidas vidas de vitórias. To nie jest czas na przegraną. Não é tempo para viver derrotas. To jest czas na zwycięstwo. É tempo para viver vitórias. Pamiętam z Biblii pewną postać. Lembro sobre uma pessoa da Bíblia. Kobieta, która była cudzołożnicą. Mulher que foi pega em adultério. W oczach wszystkich ludzi była przegrana. Para os olhos das pessoas, todas as pessoas, ela foi uma pessoa derrotada. W takim społeczeństwie jak izraelskie była nikim. Naquele tempo, em Israel, ela era uma pessoa ninguém, ela era ninguém. Ale ta kobieta Mas aquela mulher, położyła całą swoją ufność w Chrystusie. ela colocou toda a sua fé em Cristo Jesus. Przyszła do miejsca, Ela veio para lugar gdzie Jezus spożywał posiłek. onde o Senhor Jesus estava a se alimentar. Byli tam Jego apostołowie. Também estavam lá junto com ele apóstolos. Byli tam faryzeusze. Também estavam lá os fariseus, Byli tam saduceusze. os saduceus. Byli ludzie bogaci. E também estavam lá pessoas ricas. Być może byli tam jej klienci również. Talvez algum daquelas pessoas era até cliente dessa prostituta.
Ona nie miała prawa tam wejść. Ela não tinha o direito, segundo a lei, estar lá. Ale weszła tam, upadła do stóp Jezusa. Mas ela entrou lá e caiu sobre os pés de Jesus. Wylała olejek na jego stopy. E ungiu os pés do Senhor com óleo. I wytarła jego stopy włosami. E ela limpava os pés do Senhor com os cabelos. Wielu nie było zadowolonych z tego. Nós sabemos da história que muitas pessoas estavam insatisfeitas com a situação. Ale słuchajcie, ona się nie przejmowała ludźmi. Mas, queridos, escutem, ela não olhou para as pessoas. Ona się przejęła Chrystusem. Ela olhava para Jesus, ela começou a fazer para Jesus. Ona patrzyła na Jezusa. Ela olhava para Jesus. Ona widziała Jezusa. Ela olhava para Jesus, ela viu Jesus. Ona wiedziała, że Jezus jej może pomóc. Ela viu que Jesus poderia ajudá-la. I dlatego była u jego stóp. Por isso que ela estava aos pés de Jesus. Jeśli masz problemy w życiu, Talvez você tenha algum tipo de problema na vida. dokąd się udajesz? Para onde que você vai com os seus problemas? Idź najpierw do Jezusa. Querido, lembre-se, vá primeiro a Jesus. Ale jest pytanie. Mas existe uma pergunta. Czy ty wierzysz, że Jezus może ci pomóc? Será que você crê que Jesus pode te ajudar? Gdy Jezus mówi, nie bój się, Quando o Senhor Jesus fala, não tenha medo, to wierzysz mu, że masz się nie bać? você crê, acredita que você não precisa ter medo? Kiedy Jezus mówi, będę z wami do końca świata. Quando o Senhor Jesus diz, estarei com vocês até os confins da terra. Czy wierzysz mu, że on jest z tobą do końca świata? Até o fim da terra, tá? Se você crê nisso. Kiedy Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli mi wierzycie. E quando o Senhor Jesus diz, vocês são os meus amigos quando vocês crerem em mim. Czy wierzysz, że masz takiego przyjaciela? Será que você crê, acredita que você tem amigo igual a esse? Jeżeli w to wszystko wierzysz, to przyjdziesz do Jezusa. Se você crê em tudo isso, então vem até Jesus. Przyjdziesz do swojego Zbawiciela. Vem até o teu Salvador. Przyjdziesz do swojego Pana. Vem para o teu Senhor. I przyjdziesz do tego, który jest twoim przyjacielem. Vem para aquele que é o teu melhor amigo, único. A on wskaże ci drogę wyjścia. E ele vai te mostrar o caminho de saída. 35 lat temu się nawróciłem. 35 anos atrás me converti. Przez 30, prawie 2 lata jestem pastorem. 32 anos, pelas misericórdias, sou pastor. Niewiele umiałem, kiedy zaczynałem. Não sabia muito quando comecei. I bardzo dużo popełniłem błędów. E cometi muitos erros. Niejednokrotnie Muitas destas vezes ledwo przeżyłem. que quase não sobrevivi. Nawet groziło mi utrata życia. Muitas vezes estava perto de perder a vida. Miałem paraliż. Tive paralítico. Ciężko chorowałem. Tive muitos tipos de problemas de saúde. I wiele z tych chorób, trudności Entre muitas dessas dificuldades e doenças, wynikało z niechęci ludzi, którym służyłem. As provas veio através das pessoas que eu ajudava e servia. Wiele razy zadawałem sobie pytanie, dlaczego nie przestaję służyć? E muitas das vezes eu me perguntei a si próprio, por que eu não paro de servir as pessoas? Ale ja znałem odpowiedź. Mas eu sabia da resposta. Wiedziałem, kto mnie posłał do służby. Eu sabia quem me chamou e enviou-me para o chamado. Wiedziałem, kto jest moją mocą. Eu sabia quem era o meu poder. Wiedziałem, kto prowadzi mnie do zwycięstwa. Eu sabia quem vai me dirigir às vitórias. I powiem wam, że Bóg nigdy mnie nie opuścił. E falo para vocês que Jesus, Deus, nunca me largou. Nigdy się na nim nie zawiodłem. Nunca eu estive assim, zaviodo. Quem sabe? Zaviodo. Obrigado. Deus nunca me decepcionou. Czy ja jestem jedyny taki? Será que eu sou o único assim aqui presente? Przecież to jest niemożliwe. Isso não é possível. Czy wierzysz słowu Jezusa? Pergunta, se você crê na palavra de Jesus. Kiedy wyjdziesz dzisiaj z tego miejsca, Quando você vai sair deste lugar hoje, będziesz miał przed sobą wiele decyzji. você vai estar
obrigado a tomar muitas decisões. Twoja praca, Seu trabalho, Twoja służba, teu chamado a servir, Twoja rodzina, tua família. być może jakieś choroby. Talvez você tenha algum tipo de doença. Czy wierzysz, że Jezus Cię nie zostawił? Aí a pergunta é se você crê que Jesus não largou você. Czy wierzysz, że Jezus Cię poprowadzi przez to wszystko? Você crê que Jesus vai te dirigir sobre esses problemas? Bo jeśli nie wierzysz, Porque se você não crê, to już przegrałeś. você já perdeu. A jeśli wierzysz, Mas se você crê, to nawet jeśli nie widzisz drogi wyjścia, mesmo que você não está vendo a porta de saída, to ona istnieje ela existe. i Bóg Ci ją wskaże. E Deus vai te mostrar o caminho dessa porta. Czy wierzysz w to? Você crê nisso? Czy wierzycie w to? Você crê nisso? Nie jedno, czy co? Sobe, né? Jeszcze raz zapytam. Czy wierzycie, że Jezus Wam pomoże? Você crê que Jesus pode te ajudar? Amém! Bo gdybyście tak cichutko tylko mówili, to bym pomyślał, że Wy nie wiecie, gdzie przyszliście. Porque se vocês vão responder assim, amém, bem baixinho, aí eu estou pensando que vocês vieram no lugar errado. Dzisiaj Kościół jest jedyną światłością tego świata. Querido, hoje a igreja é a única luz para este mundo. Politycy się skompromitowali. Os políticos estão comprometidos. Gospodarka się skompromitowała. Gospodarka. Ekonomia. Economia está comprometida. Właściwie wszystko jest skompromitowane dzisiaj. Praticamente tudo está comprometido no mundo. Gdzie ludzie mają szukać ratunku? Aonde as pessoas vão procurar ajuda? Kiedy przyjdą do Ciebie, co mi powiesz? Quando essas pessoas vão te procurar, o que você vai falar para elas? Powiesz im, ja się też boję? Vai falar como cristão, eu também estou com medo? Ja też nie wiem, co będzie jutro? Eu também tenho medo do amanhã? Ratuj się, póki możesz. E vai falar para as pessoas, você tem que se socorrer a si próprio enquanto você pode? Nie, Biblia tego nie uczy. Não, a palavra Bíblia Sagrada não fala sobre isso. Słowo Boże mówi, patrz na Jezusa. A palavra de Deus diz, olhe para Jesus. Patrz na Jezusa i naśladuj Go. Olhe para Jesus e segue os passos dele. Bóg w swojej łasce pozwala nam się narodzić na nowo. Deus, pela graça e misericórdia, permitiu que nós possamos viver o novo nascimento. Drodzy bracia i siostry, Queridos irmãos e irmãs, nie wystarczy być człowiekiem, który się upamiętał. não é suficiente ser uma pessoa que se arrependeu dos pecados. Nie wystarczy wyznać swoje grzechy. Não é suficiente confessar os pecados. Nie wystarczy przyjąć chrzest w wodzie. Não é suficiente ser batizado nas águas. Pamiętacie Szymona Czarnoksiężnika z Dzieł Apostolskich? Vocês lembram do Simão, o feiticeiro dos Atos Apóstolos? Tam jest wyraźnie napisane, że on uwierzył, Lá está escrito que ele creu dał się ochrzcić, e foi até batizado. a kiedy Piotr stanął przed nim, E quando Pedro, apóstolo, foi até ele, to mówi mu, twoje serce jest przeklęte. e Pedro falou para ele, teu coração é maldito. I co, był zbawiony? E aí, ele estava salvo? Nie, on nie był narodzony na nowo. Não, ele não viveu um verdadeiro novo nascimento. Bóg w swojej łasce daje nam tę możliwość, abyśmy narodzili się na nowo. Deus, pela graça, dá essa possibilidade para que possamos viver um novo nascimento. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, Se você não vive um novo nascimento, nie widzisz Królestwa Bożego. você não vai ver o reino de Deus. Nie rozumiesz Królestwa Bożego. Não vai entender o reino de Deus. I żyjesz w strachu. E vai viver o tempo todo com medo. Kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa, Quando Nicodemos veio até Jesus, niezwykle mądry człowiek. ele era muito inteligente. Wielu teologów dzisiaj by mu nie sprostało. Muitos teólogos hoje não estariam no patamar dele. On przyszedł na dyskusję. Ele veio para discutir com o Senhor Jesus entre elas. Ale Jezus nie dyskutował z nim. Mas Jesus não discutiu com ele. Jezus mu powiedział, ty musisz się na nowo narodzić, O Nikodemie. Senhor Jesus falou categoricamente, você precisa nascer de novo.
Panie, co to znaczy? Senhor, o que isso significa? Jak to Nikodemie? Ty jesteś nauczycielem Izraelu. Nicodemos, você é professor, rabi em Israel. Ty tego nie wiesz? E você não sabe disso? To czego uczysz ludzi? Então, o que você está ensinando às pessoas? No właśnie. Então, aí que está. Jak wielu ludzi dzisiaj naucza na temat konieczności nowego narodzenia? Viu? Quanto de nós, quantas pessoas hoje estão ensinando a necessidade do novo nascimento? Powiem wam, że niewielu. Eu falo para vocês, não são muitas pessoas. Dlaczego? Por que isso? Dlatego, że jeśli mówisz o nowym narodzeniu, Porque se vamos falar sobre a necessidade do novo nascimento, to musisz powiedzieć o grzechu. porque estamos obrigados agora a falar sobre o pecado, sobre arrependimento. A to się nie podoba. E muitas pessoas não vão gostar disso. Ale tylko grzesznik może się narodzić na nowo. Só a pessoa que é pecadora pode viver um novo nascimento. Aniołowie nie rodzą się na nowo. Os anjos não precisam ter um novo nascimento. Nawet demony, które upadły, nie rodzą się na nowo. Nem esses demônios, os anjos caídos, não precisam viver um novo nascimento. Ale ludzie, grzesznicy mogą się narodzić na nowo. Mas pessoas pecadoras podem e devem. A jeśli mu zamkniesz drogę, Mas se você vai fechar a porta para eles, to skazujesz go na śmierć. vai botar ele para o caminho da morte. Jeśli nie jesteś narodzony na nowo, nie wiesz, co się dzieje na świecie. E se nós não temos um novo nascimento, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo. Bardzo często ludzie do mnie piszą: Muitas vezes, muitas pessoas escrevem para mim: pastorze, co mamy robić? Pastor, o que eu devo fazer? O que vamos fazer? Nie ma węgla, nie ma gazu. Não vai ter gás, não vai ter carvão. Wojna na Ukrainie. Tá guerra em Ucrânia. Za chwilę żywności nie będzie. Daqui a pouco não vai ter comida. I wiele innych problemów przedstawiają. E muitos outros tipos de problemas escrevem para mim. A wiecie, co ja odpowiadam? E sabem o que eu respondo para eles? Mój ojciec w niebie Meu Pai que está no céu. jest właścicielem wszystkich pieniędzy, Ele é dono de todo o dinheiro, całego gazu, todo o gás, całego węgla. todo o carvão. On jest panem wojny, bo tak mówi Biblia. Ele é o Senhor da guerra, porque está escrito na Bíblia. Dlatego się nie boję. Por isso que eu não tenho medo. Dlatego, że ja wiem, że on jest ze mną. Porque eu sei que Ele está comigo. Biblia mówi, choćby z jednej twojej strony padło 1000, A palavra de Deus diz que se mesmo de um lado cair 1000, a z drugiej 10 000, e do outro lado vai cair 10.000, to ty będziesz żył. você vai continuar vivendo. Ja będę żył, bo wierzę mojemu Bogu. Eu vou viver porque eu creio, eu acredito no meu Deus. A jeśli on zechce mnie zabrać do siebie, to powiem: Panie, Mas dobry czas. se Ele quer me levar para si, eu falo: Senhor, que tempo maravilhoso, eis-me aqui. Czemu mam się lękać? Por que eu tenho que estar com medo? Czego mam się bać? Como? De quem que eu tenho que ter medo? De quem? Żaden uczeń Jezusa Chrystusa nie chodził w strachu. Nenhum dos apóstolos de Jesus andaram com medo. Jakub został jako pierwszy z uczniów ścięty w Jerozolimie. Jacó foi dos, Tiago foi dos que foi o primeiro que foi cortado a cabeça. I nie czytamy nic o tym, żeby płakał z tego powodu. E nós não temos nada, não vemos na Bíblia que ele chorava por causa disso. Kiedy Szczepana kamienowano, mamy dokładny opis w Dziejach Apostolskich. Atos dos Apóstolos escreve muito bem, perfeitamente sobre Estevão. Oni rzucali w niego kamieniami. Sabemos que ele foi apedrejado. Lała się krew. Todo o sangue dele saiu. A Szczepan mówi: E Estevão fala: widzę niebo otwarte. eu estou vendo os céus abertos. I mojego Pana, który siedzi po prawicy Boga. Estou vendo o meu Senhor que está à direita do meu Deus. On był pełen radości, bo idzie do Pana. Ele se alegrava muito porque ele sabia para onde estava indo, para o Senhor dele. A oni wyli z wściekłości. Krzyczeli z wściekłości. E as outras pessoas não salvas gritaram de raiva. Bo oni nie widzieli tego, co widział ten człowiek. Aqueles que estavam apedrejando Estevão, porque eles não sabiam quem era ele. Bo on był narodzony na nowo. Porque isso tudo, porque ele viveu verdadeiro novo nascimento. A oni byli tylko czcicielami religii. Mas aqueles que apedrejaram Estevão somente eram os que estavam realizando a religião. Drogi bracie i siostro, Queridos irmãos e irmãs, nie pomyl religii z żywą relacją z Jezusem.
não deixe a religião tirar a tua relação com Jesus Cristo. Religia nic ci nie da. Religião não pode te dar nada. Chrystus da ci zwycięstwo. Jesus Cristo pode te dar a vitória que você precisa. Religia zaprowadzi cię na śmierć. A religião só vai te mandar para a morte. Chrystus zaprowadzi cię do życia. Mas Jesus Cristo vai te dirigir à vida. Religijni ludzie zawsze przegrywają. Queridos, religiosos sempre vão perder. Ludzie pełni Chrystusa zawsze są zwycięzcami. Mas pessoas cheias de Jesus sempre vão ser mais do que vencedores. Kiedy jutro rano wstaniesz, Amanhã cedo, quando você levantar, acordar, masz dwie możliwości. existe para você duas possibilidades. Panie, znowu ten poniedziałek, to jest najgorszy dzień tygodnia. Uma delas é amanhã dizer: Oiê, Senhor, mais uma segunda-feira. Oiê. Albo wstaniesz i powiesz: Panie, dobry dzień się mi daje. Ou você vai levantar e dizer: Senhor, dia lindo você nos está dando hoje. Jaki piękny deszcz za oknami. Mas que linda chuva está caindo, estou vendo pela janela. Jeżeli zmarzna, to dla Twojej chwały. Mas se eu ficar congelado, dizendo que seja para a tua glória. Jeżeli zmoknę, to Ci tym uwielbię. Se eu estar molhado quando eu sair, que seja teu nome adorado. Czy tak zaczniesz jutrzejszy dzień? Como você vai começar o dia amanhã? Niewielu ludzi tak zacznie, ale zacznijcie od tej małej grupy, będzie dobrze. Viu? Poucas pessoas que queriam levantar, que querem começar o dia como segunda opção. Słuchajcie, Pan Jezus powiedział, Escutem, o Senhor Jesus disse: że jesteśmy światłością tego świata. Nós somos a luz do mundo. I On powiedział, że jeśli jesteś światłem, E Ele disse: se somos a luz do mundo, to nie masz siedzieć w szafie. não precisamos e não devemos sentar dentro do armário. Nie masz siedzieć w szufladzie. Não temos que ficar na gaveta de armário. Nie masz się nigdzie skryć. Não tenho que, diferente, me esconder de jeito nenhum. Masz stanąć w samym centrum, tak żeby wszyscy Cię widzieli. Mas temos que, tipo assim, ser o centro, onde todo mundo te vê. Dlaczego tak powiedział? Porque Jesus falou sobre isso. Bo ludzie potrzebują nadziei. Porque pessoas no mundo precisam de esperança. Bo ludzie potrzebują widzieć na własne oczy. Pessoas precisam ver, muitas pessoas precisam ver para depois acreditar. Co Bóg robi z życiem ludzi. O que Deus está fazendo com a vida das pessoas. Wiele lat temu przyszedł do mnie alkoholik, pijak. Muitos anos atrás veio até mim uma pessoa que era dependente de era alcoólatra. Zanim stanął przede mną, wiedziałem, kto idzie, bo było czuć. Antes que ele veio até mim, eu já senti de longe o fedor de cachaça. Porozmawialiśmy. Conversamos, Pomodliliśmy się. oramos. Na drugi dzień dzwoni do mnie: pastorze, jadę pociągiem i głoszę Ewangelię. E no outro dia já ligou para mim e falou: pastor, eu estou aqui no trem, já estou pregando o evangelho. On już nigdy nie wrócił do alkoholu. E nunca mais voltou para o alcoolismo. Innym razem przyszedł do mnie człowiek, który mówi: jestem narkomanem. Outra vez veio até mim uma pessoa e falou: olha, eu sou dependente químico, eu sou viciado em drogas. On już był takim narkomanem, który sam sobie robił narkotyki. Ele foi tão grande dependente químico das drogas que ele fazia as drogas para ele. I mówi: nie daję sobie rady. E ele falou que eu não estou conseguindo, não consigo mais. Małżeństwo rozbite. O casamento, a família está destruída. Dzieci mnie nie słuchają. Os meus filhos não me escutam. Nie mamy z czego żyć. Não temos do que viver. Ja mówię: chodź, pomodlimy się. Eu falei: venha, vamos orar. Chcesz to zostawić? Você Tak. quer deixar isso tudo? Ele falou: sim, eu quero. Tak, chcę to zostawić. Sim, eu quero deixar isso tudo. Następnego dnia poszedł do lekarza. No próximo dia, ele foi até o To médico. była jego inicjatywa. E foi passo dele. I mówi: doktorze, rzuciłem narkotyki. E ele falou assim: senhor doutor, eu larguei as drogas. A lekarz go znał, bo tam przychodził co jakiś czas. Mas o médico conhecia ele, quem ele era. Era drogado que não existia possibilidade para isso. A lekarz mówi: co ty zrobiłeś? Nie wolno ci tak rzucać narkotyków. O que você está fazendo? O médico falou: para você não é permitido largar os remédios. Musisz powoli schodzić, Você tem que sair devagarinho dos vícios. bo twoje serce się zatrzyma. Porque o teu coração pode parar. I przepisał mu mnóstwo leków. E receitou muitos remédios para ir novamente. Przyszedł do mnie z reklamówką pełną tych leków. E ele veio até mim com a sacola cheia de remédios. I mówi: pastorze, co ja mam zrobić?
pastor, o que eu tenho que fazer com esses remédios? Ja mówię, chodź. Eu falei, vem cá, Poszliśmy do WC. fomos até o banheiro, Wszystkie leki wrzuciliśmy tam. na casa de banho e jogamos todos os comprimidos no CDS. I pytam go, kto uzdrowił cię? E eu perguntei para ele, quem te curou? Mówi, no Bóg. Ele falou, Deus me curou. To po co poszedłeś do lekarza? Então por que você foi até o médico mais uma vez? Mówi, no tak. Ele falou, sim, razão. Minęło 20 parę lat. Passou-se mais ou menos 20 anos. Nigdy nie wrócił do narkotyków. Ele nunca mais voltou para as drogas. Czy myślicie, że ci ludzie mnie uwierzyli? Vocês pensam que aquelas pessoas que eu usei como exemplo Nie. creram a mim? Nie, oni uwierzyli Jezusowi. Não, eles creram em Jesus Cristo. I Jezus ich uzdrowił. O Senhor Jesus as curou. Nie ma dla Jezusa rzeczy niemożliwych. Tudo é possível para Jesus Cristo. Jeszcze jedną historię wam opowiem. Eu vou contar mais uma história para vocês. Kilkanaście lat temu przyszła do naszego zboru młoda kobieta. Muitos anos atrás, até nossa igreja veio uma senhora nova, uma menina nova. Dwójka dzieci, E tinha 2 filhos, rozbite małżeństwo. Casamento arrebentado, ou seja, separação. I czasami pokazujący się na grupie domowej mąż, który odwiedzał dzieci. E, de vez em quando, o ex-marido dela se apresentava no grupo nos lares para ver as filhos. Który patrzył na mnie z nienawiścią. Mas ele vinha para lá e olhava para mim com ódio, muito ódio. Bo to ja miałem być winny temu, że przyszedł rozwód. Porque ele me culpava porque houve uma separação. Minęło kilka lat. Passou-se muitos anos. I któregoś dnia widzimy, jak wchodzi do zboru. E uma certa vez eu vi que ele estava entrando dentro de uma igreja. A byliśmy dosyć jednym zborem. Douglas. Um certo dia vimos quando estava entrando na igreja, na nossa igreja onde estamos. Nie było zbyt ładnie. Estávamos numa igreja começando, uma igreja pequena. A zespół muzyczny, który wtedy mieliśmy, O grupo de louvor que tínhamos na época strasznie fałszowo. cantava assim, não sei o que é fałszowy em português. A on był muzykiem. Ele cantava que nem eu. I plastykiem. Architektem. E ele tinha estudo da faculdade de música, era arquiteto. I kiedy patrzyłem na niego, E quando eu olhei para ele, zaczął płakać. ele começou a chorar. Myślę sobie, no Bóg go dotyka. Eu pensei, Deus está a tocar. Dzisiaj jest w naszym zborze jest człowiekiem, który prowadzi uwielbienie. On. Tak. Ele hoje é dos que dirige o louvor na nossa igreja. A wiecie, czemu płakał? Você sabe por que ele chorou na época? Po latach mi to powiedział. Ele, depois de muitos anos, veio a confessar para mim. Stał w tej kaplicy i mówi, Panie Boże, Quando eu estava no tempo da igreja, eu falei, Senhor Deus, przecież to jest katastrofa. isso é uma tragédia o que estão fazendo. Tu jest okropnie. Isso aqui é muito ruim o que eles estão cantando. Oni tak fałszują, że ja nie mogę wytrzymać. Ou seja, a maneira que eles estão cantando, eles não sabem cantar. A ty mi każesz tu zostać. E tu me dá uma ordem para eu ficar aqui? Przecież to jest niemożliwe. Isso não é possível. Dlatego płakał. Por isso que ele chorou. A ja myślałem, że go Bóg dotyka. E eu pensava que Deus estava tocando ele. Co się później stało? O que aconteceu depois? Drugi raz się ożenił ze swoją żoną. Outra vez casou-se com a esposa dele, quer dizer, Z pierwszego małżeństwa mieli dwójkę dzieci. com a primeira vez que estavam casados tinha 2 filhos, Z drugiego małżeństwa mają trójkę dzieci. e pós novo casamento com a esposa dele voltaram, teve mais 2 filhos. Dzisiaj, kiedy o tym rozmawiamy, to się śmiejemy. E quando nós conversamos sobre isso, hoje nós rimos muito. A wiecie, co w tej historii jest niezwykle ważne? Mas o que é muito importante nessa história? Ten człowiek Esse homem, nie oparł się na tym, co słyszał, não segundo o que ele escutou, nie oparł się na tym, co widział, não segundo o que ele viu, ale
oparł się na słowie, które Bóg wyraźnie w jego sercu mówi. Mas ele agiu de acordo com o que declaradamente Deus falou ao coração dele. Masz tu zostać. Você tem que ficar aqui, nesta igreja. Boże, nic gorszego mi się nie mogło trafić. Para ele, nada pior podia acontecer. Czy trafiło ci coś złego w życiu? Uma pergunta, será que aconteceu alguma coisa bem ruim para você na tua vida já? Co wtedy zrobiłeś? O que você fez? Dziękowałeś? Você agradeceu? Czy delikatnie mówiąc, byłeś niezadowolony? Ou talvez, falando delicadamente, você estava insatisfeito. Czy Bogu coś się pomyliło? E talvez você perguntou no seu coração, será que Deus errou? Ta przykrość mogła się zdarzyć z dwóch powodów. Se existem esse tipo de problemas em nossas vidas, problemas que nos tocam, Albo sam sobie na to zapracowałeś, existem duas possibilidades. Primeira é a que você trabalhou para que isso acontecesse, albo Bóg chciał cię czegoś nauczyć. ou porque Deus quer te mostrar algo na tua vida poderosamente. Czy Biblia to potwierdza? Será que a Bíblia confirma isso? Oczywiście, że tak. Sim, a Bíblia confirma. Na przykład, Por exemplo, Jezus mówi do Piotra, Jesus fala para Pedro, byłeś młody, você estava novo, chodziłeś gdzie chciałeś, você andava onde você queria, robiłeś co chciałeś, você fazia o que você queria, ale przyjdzie czas, kiedy zwiążą cię mas vai ter um tempo que vão te amarrar i zaprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz pójść. e vão querer te levar lá onde você não quer ir. Co Piotr powiedział? E o que o Pedro falou para ele? Nic. Nada. A co mógł powiedzieć? Mas o que ele poderia falar? A ja się nie piszę na to. Ele podia dizer, não, eu não vou concordar com isso, eu não quero isso. Ileż to razy słuchałem od ludzi. Muitas das vezes escutei de muitas pessoas, Pastorze, ja się tak zawiodłem na ludziach. ai pastor, eu me decepcionei com tantas pessoas. Ja się tak zawiodłam na ludziach. Tantas decepções com tantas pessoas. Ja mam zawsze jedną odpowiedź. Eu sempre tenho uma resposta para essas pessoas. Przyszliście tu dla ludzi? Vocês vieram aqui Czy z para powodu, as pessoas czy z powodu Chrystusa? ou para Jesus? I koniec wtedy jest. E acabou o assunto. Milczenie. E se faz silêncio. Niektórzy mówią, przecież to jest ważne dla was, że ja tu jestem. Alguns falam assim, mas não é importante que eu esteja aqui entre vós? Ja mówię, tak, Eu falo, sim, você é muito importante. ale razem z tobą są wszystkie twoje problemy. Mas junto com você está todos os teus problemas. Myśmy to kupili w pakiecie. Nós compramos, você com todos, com as malas e tudo. To zawsze działa dwie strony. Sempre existe dois lados da moeda. Słuchajcie, jesteśmy słabymi ludźmi. Nós somos pessoas fracas, como seres humanos somos fracos. Jesteśmy mocni mocą Ducha Świętego. Nós somos sempre fortes, mas no Espírito, pelo Espírito Santo. Ale nie swoją własną mocą. Mas não através do nosso poder, não temos poder. Jesteśmy całkowicie zależni od Chrystusa. Nós somos e devemos ser 100% dependentes de Jesus Cristo. Apostoł w liście do Galacjan powiedział, ja już nie żyję. O apóstolo Paulo falou em Gálatas, eu já não vivo mais, Żyje we mnie Chrystus. mas Cristo vive em mim. A moje obecne życie w ciele Mas ainda a vida que eu estou vivendo nesse corpo jest życiem wierzę w Syna Bożego. é uma vida em crer, em acreditar em Cristo Jesus. Bracia i siostry, Irmãos e irmãs, my nie żyjemy własną siłą. nós não estamos vivendo pela nossa força. Nie używamy własnej mądrości. Nós não devemos usar nossa sabedoria. Całkowicie polegamy na Chrystusie. Devemos 100% depender de Jesus Cristo. On jest naszym życiem. Ele é a nossa vida. On jest naszą nadzieją. Ele é a nossa esperança. My Jego Słowu wierzymy. Nós acreditamos na palavra dele. Zawsze powtarzam to, gdziekolwiek jestem i powiem to również tutaj. Eu sempre repito essa frase aonde eu estou e vou repetir aqui. Sprawdzajcie, co mówię. Vocês podem verificar o que eu estou falando. Jeśli mówię coś, czego nie ma w Biblii, Se eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia, to nie wierzcie mi. não precisa acreditar.
Macie obowiązek mi nie wierzyć. Vocês têm a obrigação para não crer no que eu estou falando. Jak uwierzycie mi, pomimo tego, że tego nie ma w Biblii, Se vocês vão crer da mesma forma que não está na Bíblia, to Bóg was rozliczy. porque vai ser assunto teu com Deus. Ale jeśli mówię tak, jak mówi Biblia, Mas se eu estou falando de acordo com o que está na Bíblia, czy wierzycie Biblii? vocês creem na palavra de Deus? Wiecie, że Biblia to Jezus? Vocês sabem que a palavra de Deus, a Bíblia, é Jesus? É a mesma coisa? Od pierwszej strony Desde a primeira página da Bíblia aż do ostatniej strony até a última página, to jest księga o Jezusie. isso fala sobre Jesus. Bez Jezusa nie ma Biblii. Sem Jesus não existiria a Bíblia. Dlatego kiedy czytamy ją Porque quando nós lemos a Bíblia i wierzymy jej, e nós acreditamos, cremos, poznajemy Chrystusa. nós vamos mais ver, conhecer Jesus. I wtedy kochamy Go. E dessa maneira vamos amá-lo. Na koniec przypomnę o największym przekazaniu, jakie nam zostawił Chrystus. Para terminar, eu quero citar aqui e relembrá-los o maior mandamento que Jesus deu. Powiedział tak. Ele falou dessa maneira: Będziesz miłował Pana Boga swego. vai amar a Deus de todo o coração, Całym swoim sercem, de todo o teu coração, całym swoim umysłem, com todo o seu pensamento, całą swoją duszą, com toda a tua alma, ze wszystkich sił swoich, com todas as tuas forças, a bliźniego swego jak siebie samego. e o seu irmão como a si próprio. Słowa, które są użyte w Grece, w oryginale, mówią o tym, że kiedy Jezus mówi całym sercem, No original grego, quando o Senhor Jesus falou para você crer de todo o coração całą duszą, e de toda a ze alma, wszystkich sił, com todas as forças, to oznacza, isso significa że nie ma już nic, que não existe nada mais, że wszystko należy do Jezusa. nada mais, tudo pertence a Jesus. Skąd bierzemy siły do kultu? Da onde nós pegamos a força para discutirmos? Przecież wszystkie siły daliśmy Chrystusowi. Porque tudo nós entregamos a Jesus. Skąd bierzemy siły do plotek? Da onde nós pegamos forças para fazer fofocas? Skąd się biorą kłamstwa? Da onde vêm as mentiras? Skąd zwątpienia? Da onde vem a falta de fé? Oddaj siebie Chrystusowi. E ó, está aqui o fio da meada. Entregue-se a Jesus. Zaufaj Mu. Crê nele. I pozwól, żeby to On kształtował Twoje życie. E deixe para que Ele forme os teus passos, a tua vida. I wiecie, co się wtedy stanie? Sabe o que vai acontecer depois? Pokochasz ludzi. Você vai amar as pessoas. Pokochasz ludzi. Vai amar as pessoas. Tak jak Chrystus pokochał ludzi. Mesma coisa que Jesus amou as pessoas, ser humano. Pokochasz ich do tego stopnia, Você vai amar as pessoas de tal maneira że się dla nich poświęcisz. que você vai continuar a servi-las. Dlatego, że ta miłość agapi, Porque esse amor ágape to jest miłość, która wszystko daje é um amor que dá 100%, dá tudo. i niczego nie oczekuje w zamian. E não espera nada de volta. Tylko Kościół zna taką miłość. Somente a verdadeira igreja conhece esse amor. I tylko Kościół może zaświadczyć światu o tej miłości. E somente a verdadeira igreja pode dar essa luz, esse amor. I tylko w Kościele świat może zobaczyć tę miłość. E somente na igreja que o mundo pode ver essa luz. A wtedy wielu ludzi niewierzących E depois muitas e muitas pessoas não crentes upadnie na kolana. vai cair de joelhos I zawoła: Panie, zlituj się e nad nami. vai gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim e de nós. Czy Biblia to potwierdza, co powiedziałem? Será que a Bíblia confirma o que eu falei? Oczywiście. Sim, certamente. Dzieje apostolskie. Atos dos Apóstolos. Z postronnych nikt nie ośmielał się przyłączać do Kościoła. Muitas pessoas não tinham coragem de entrar para a igreja. Widzieli bowiem tę miłość, Mas eles viram o amor. której nigdy wcześniej nie widzieli. Eles viram na igreja o amor que quando eles nunca viram. Nie mogli uwierzyć, że to jest możliwe. E eles não acreditavam que possa existir uma coisa assim. Czuli się brudni, nieczyści, As pessoas se sentiram sujas, não
esqueci uma palavra. I nie Não merecidas. I wiedzieli, że nie mogą przyjść tacy do kościoła. E eles entenderam que eles não podem fazer parte da igreja dessa maneira. W ciągu kilku lat Depois de alguns anos, w Jerozolimie powstał 10, 20, 30 tysięczny kościół. Nie wiemy, wielotysięczny kościół. W Jerozolimie powstał wielotysięczny kościół. Szybko. Pode ter da gente apostólica. Depois dos apóstolos, né, em Jerusalém, surgiu milhares e milhares de igrejas. Não sabemos o número certo, mas muitas igrejas surgiram em Jerusalém. Czy to ludzie zrobili? Será que as pessoas fizeram isso? Przecież Biblia mówi, że Bóg przyłączał ludzi do kościoła. A Bíblia fala que é Deus que mandava as pessoas para se converter. Wiem, że są tutaj ludzie z Polski i z innych krajów. Nós sabemos que tem pessoas aqui da Polônia e muitos outros países. Wybaczcie, ale coś powiem na temat Polski. Me perdoem, mas eu vou falar sobre algo sobre a Polônia. Polacy, wierzący Polacy. Queridos poloneses crentes em Cristo, Czy wierzycie, że na własne oczy możecie zobaczyć miliony Polaków wierzących? se vocês aqui poloneses estão aqui presentes, vocês creem, vocês acreditam que milhões de poloneses possam viver o novo nascimento? Bo jak nie wierzycie, to nie zobaczycie. Porque se vocês não creem nisso, vocês não vão ver isso. Ale ja w to wierzę. Mas eu creio nisso. Amém? Amém. Wierzę, powiem wam dlaczego. E eu creio e vou falar por quê. Dlatego, że zanim się nawróciłem, Porque antes que eu me convertesse, Bóg 2 razy do mnie przyszedł. Deus veio até mim 2 vezes Przez 2 różnych ludzi, których nigdy nie znałem. e falou comigo através de 2 pessoas que eu nunca vi na vida. I powiedział mi także o tym, o czym wam przed chwilą E powiedziałem. Deus falou isso comigo, o que eu vou falar agora para vocês. Myślicie, że uwierzyłem? Vocês pensam que eu criei no que eu escutei? Pomyślałem, że to jacyś wariaci. Eu, naquela época, pensei que eles são malucos da cabeça. Ale kiedy przyszło nowe narodzenie, Mas quando eu vivi o novo nascimento to zaczęło się to wszystko układać. e tudo entrou nos eixos, comecei a entender. A kiedy przyszedł, uwaga, błogosławiony COVID. Bogosławiony. Tak? Tak. Quando veio o abençoado Covid, To Bóg w nieprawdopodobny sposób zaczął pomnażać wierzących w naszym kraju. Deus começou a salvar muitas pessoas na Polônia por causa do Covid. A to jest tylko początek. Mas isso só foi o começo. Zobaczymy wspaniałe Boże dzieła w naszym kraju. Vamos ver muita obra maravilhosa de Deus no nosso país. Tylko wierzmy Słowu Bożemu. Mas nós temos que crer e voltar à palavra de Deus. Wierzmy temu, co Jezus mówi. Vamos ter que crer no que Deus através da palavra de Jesus. Amen. Amém? Fala, Bogo? Fala, Bogo. Aleluia. Fala, Panie. Wstańmy, pomodlimy się. Vamos orar ainda. Dobry Boże, Querido Deus, proszę, żebyś wylał swojego Ducha Świętego te peço para que o Teu Espírito Santo seja derramado neste lugar, na to zgromadzenie. nesse culto, Panie, żebyś namaścił nas swoim Duchem Świętym. para que possa nos ungir através do Teu poder do Espírito Santo. Panie, tych, którzy są narodzeni na nowo, Aqueles que já viveram um novo nascimento, wzmocnij i wyposaż. dá mais força e capacitação. Tych, którzy nie narodzili się jeszcze na nowo, Aqueles que ainda não viveram um novo nascimento, Panie, daj im łaskę, aby to nastąpiło. Senhor, dá para eles a graça para que eles possam viver isso. Panie, spraw, abyśmy z tego miejsca wychodzili rozradowani w duchu. Senhor, faça com que nós possamos sair desse lugar cheio de alegria no Espírito. Abyśmy mogli zanieść te słowa życia tam, gdzie nie ma jeszcze dzisiaj życia. Para que nós possamos ir e levar a palavra de vida aonde não existe vida. Panie, trzymaj nas mocno swoją ręką. Senhor, segura-nos forte com as tuas poderosas mãos. Tak jak nas wybrałeś, Panie. A mesma coisa que nos chamaste, Tak nas zachowaj dla siebie. da mesma forma nos guarde. Nie w naszej mocy, Não no nosso poder, ale w Twojej mocy. mas no teu poder, Pai, Senhor.
Twojej sile, no Teu poder, z naszego życia Tobie chwała i cześć. que nas nossas vidas receba, Senhor, toda a glória e todo o louvor. Przez Jezusa Chrystusa. Através de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amém. Bota para você ver, amém? Aleluia. Aleluia. Jednym z pastorów, który dla mnie jest autorytetem w Polsce, to ten człowiek. Mały człowiek. Nie tak mały. Dos pastores que é para mim autoridade aqui na Polônia é esse pastor aqui.